Olá, meus queridos, boa tarde. Nós vamos, na aula de hoje, conhecer os casos especiais de concordância nominal, que se encontram a partir da página 215. Por favor, abram os livros para vocês poderem acompanhar juntamente comigo. Então, na aula anterior, nós vimos, entre aspas, a regra geral de concordância nominal, mas assim como a concordância verbal, existem algumas palavras que vão precisar de regras específicas. E é isso que o conteúdo vai trazer para vocês. Começando com a expressão nenhum nem outro, um e outro ou um ou outro. Todas as vezes que essas expressões aparecerem, a gramática normativa determina que elas vão ficar no singular, tanto para combinar com o substantivo como para combinar com o verbo. Os exemplos: nenhum nem outro restaurante é bom. E o outro exemplo: um e outro funcionário trabalhava. Então, nós temos todas as expressões utilizadas nesse contexto e elas sempre vão permanecer no singular, tá bom? No caso do primeiro exemplo, nós estamos combinando a palavra com restaurante. No segundo exemplo, nós estamos combinando tanto com funcionário, que é substantivo, como também com o verbo trabalhava. Segundo ponto, as expressões tal e qual. De acordo com a gramática normativa, concordam em gênero e número com a palavra determinada. Exemplo: tais razões me convenceram. Então, o tal aqui está como tais porque está concordando com o substantivo razão, que está no plural, razões. Ele era tal quais seus amigos. Então, nós temos o tal concordando com o pronome ele e nós temos a palavra quais concordando com o substantivo amigos. Vejam que aqui a expressão tal e qual é representada por duas palavras diferentes. Então, na hora de fazer a concordância, essas duas palavras também podem se dividir, digamos assim, né? Uma palavra concorda com um determinante, enquanto que a outra vai concordar com o outro determinante. Os filhos são tais qual o pai. Aí aqui eu tenho tais concordando com os filhos e eu tenho qual concordando com o termo pai. Tudo bem? Terceira questão, terceiro ponto no caso. A olhos vistos. Essa expressão normalmente é usada em situações muito formais. Ela significa claramente ou visivelmente. A gramática normativa determina duas regras para ela. Ela fica invariável, ou seja, ela não vai mudar, ou a palavra visto concorda com a pessoa ou a coisa que se vê. Então, primeiro exemplo, ela emagrecia a olhos vistos. Então, aqui a expressão ficou invariável. Já no segundo exemplo, as minhas filhas cresciam a olhos vistas. Então, aqui está concordando com a pessoa ou a coisa que nós estamos olhando, que no caso são as minhas filhas. Por isso que vistos passou a ser vistas. E o último exemplo, a rejeição ao presidente crescia a olhos vista. No caso, a expressão está concordando com o termo rejeição, porque é isso que nós estamos vendo, né? A rejeição ao presidente. Próxima situação, as palavras mesmo, próprio e só. Elas vão concordar com a palavra determinada em gênero e número. Exemplo: eles mesmos prepararam o jantar. Nesse caso, mesmo está concordando com o pronome eles, masculino e no plural. Eles estão sós em casa. Mesma coisa. A palavra só está concordando com o pronome eles. E elas próprias se entenderam. Aqui a mesma coisa. Eu tenho a palavra próprio, que está concordando com o pronome elas, que no caso ela está no feminino e no plural. Então, essas três palavras, mesmo, próprio e só, elas vão concordar com a palavra determinada. Então, sempre você vai colocar ela ou no gênero masculino ou feminino, ou no número singular ou plural, de acordo com a palavra determinada. Quinta, a expressão menos.
é advérbio e por isso não varia. No entanto, é comum as pessoas flexionarem o menos para o feminino para concordar com uma palavra ou expressão feminina que a segue. Apesar disso, em situações formais, o mais adequado é utilizar o menos de maneira invariável. Então, é só lembrar que menos é um advérbio e por isso ele não vai variar, ele não vai mudar. Exemplos: ela passou a ter menos confiança. Mesmo a palavra determinante sendo do substantivo, sendo um pronome feminino, o menos não vai se modificar, porque ele é uma palavra invariável. Havia menos pessoas hoje. Mesma coisa. Se eu fosse fazer a concordância aqui, seria com a palavra pessoas, que é feminino e está no plural. Ponto 6. Anexo. Anexo concorda em gênero e número com a palavra determinada, pois é um adjetivo. Já a expressão em anexo é invariável. Exemplos: as fotos estão anexas ao relatório. Aqui, anexo modificou porque está concordando com as fotos. Mandei anexos os documentos. A mesma coisa. Está anexos, masculino, plural, para concordar com documentos, também masculino e plural. Já o último exemplo, mandei as frases em anexo, não sofre alteração, porque a expressão em anexo é invariável. Então, não importa se está no masculino ou feminino, ou se está no singular ou plural. Se tiver essa expressão em anexo, ela não vai ter variação. Sétimo ponto, as palavras meio e meia. Essas duas palavras costumam confundir bastante. Isso porque na prática, principalmente na fala espontânea, é muito comum flexioná-las naturalmente, isto é, o feminino com o feminino, ela está meia triste, andei meia doente, e o masculino com o masculino, ele está meio triste ou comi meio pão. No entanto, na norma padrão, essa concordância é feita de acordo com outras regras. E a gramática normativa vai determinar o seguinte: quando a palavra meio estiver funcionando na frase como um advérbio, ela vai significar um pouco, ela não vai variar. Se for um advérbio, não vai variar. Exemplo: ela parece meio nervosa. Então, aqui eu tenho determinante, que seria ela ou nervosa, e esses dois determinantes estão no feminino, não é isso? Mesmo assim, a palavra meio permaneceu no masculino. Por quê? Ela está aqui funcionando como advérbio. E se ela estiver funcionando como advérbio, ela não vai se alterar. O exemplo de baixo: as meninas estão meio agitadas. A mesma coisa. Eu deveria colocar no feminino e plural para concordar com a palavra determinada. Mas nesse caso, como está funcionando como advérbio, meio não vai se alterar. Porém, quando o meio estiver funcionando como numeral e estiver no sentido de metade, ele vai variar normalmente. Exemplo: tomei meia xícara de café. Se eu substituo esse meia por metade, seria tomei metade da xícara de café. Então, aqui eu tenho meio, só que não é um advérbio, e sim um numeral. Por isso, eu vou variar. Eu vou modificá-lo para concordar com a palavra determinante. A mesma coisa no exemplo de baixo. Joguei fora meio biscoito. Então, aqui a palavra está meio, porque está concordando com biscoito, que é masculino e singular. Próximo ponto, a palavra bastante. Há situações em que a palavra bastante funciona como um pronome indefinido e situações em que funciona como um advérbio de intensidade. Em ambos os casos, bastante pode ser substituído por muito, mas somente quando funciona como pronome equivale a muito, muitos, muita e muitas. Assim, quando for advérbio, bastante não tem plural, é invariável. Mas, quando estiver como um pronome, terá o plural, bastantes. Observe. Aí eu quero que vocês prestem atenção no primeiro e no último exemplo. Primeiro,
Ele é bastante feliz. Se eu for substituir este bastante, é a mesma coisa de dizer que ele é muito feliz. Então, aqui eu tenho bastante como advérbio. Já que ele está nessa função de advérbio, ele não vai se alterar. Ele não vai mudar para concordar com a palavra determinante. Ele é invariável. Agora, lá no último exemplo, que diz o seguinte: ela tem bastantes responsabilidades. Aí aqui o bastante mudou. Por quê? Aqui ele está funcionando como um pronome indefinido, certo? Então, nesse caso, ele vai se alterar. Ele vai se alterar para concordar com a palavra determinante. Obrigado. A concordância dessa palavra como expressão de agradecimento sempre concorda com o sexo da pessoa que agradece. Então, por favor, meninas, nada de dizer obrigado, certo? Meninos dizem obrigado e as meninas dizem obrigada, ok? E a nossa última expressão é proibido. Essa expressão não admite flexão de gênero quando a coisa proibida não vem antecedida de um determinante. Veja os exemplos. Qual que é o determinante que nós estamos fazendo referência aqui? Um artigo. Se eu tiver um artigo antes daquilo que eu estou proibindo, aí nós vamos ter uma concordância. Nós vamos ter a alteração dessa expressão. Vou dar o exemplo para ficar mais claro para vocês. Primeiro exemplo aqui da 217. É proibido entrada de animais na loja. Aqui não se alterou, né? Permaneceu a expressão é proibido. Agora, no segundo exemplo, é proibida a entrada de animais na loja. Então, no primeiro exemplo, proibido, e no segundo exemplo, proibida. Qual é a diferença de um para o outro? O determinante. No segundo exemplo, nós temos o artigo definido a. Então, dessa forma, o proibido passa para o feminino, proibida, para concordar com o determinante que vem depois. A mesma coisa aconteceu no quarto exemplo. É proibida a permanência por mais de 15 minutos, certo? Então, terminando esse conteúdo, nós temos já a atividade que eu vou fazer a correção agora com vocês, tá bom? A primeira questão pede para a gente reescrever as frases, corrigindo os desvios de concordância nominal. Letra A. Encontrei o pai, a mãe e a criança perdidas na estação. O correto seria: encontrei o pai, a mãe e a criança perdida ou perdidos na estação. Letra B. Sempre compro livro e revista velhas naquele sebo. O correto: sempre compro livro e revista velha ou velhos naquele sebo. Letra C. Estavam bastantes fracos. O certo: estavam bastante fracos. Letra D. Falou bastante verdades. O correto: falou bastantes verdades. Letra E. As crianças mesmo limparam a casa. O correto: as crianças mesmas limparam a casa. Letra F. Preocupadas, a mãe, a filha e o filho resolveram sair. Correto? Preocupados, a mãe, a filha e o filho resolveram sair. Letra G. Estão anexas a certidão e o requerimento. O correto: estão anexos a certidão e o requerimento. Letra H. Em anexos, estou mandando todos os arquivos. O correto: em anexo, estou mandando todos os arquivos. Letra I. Os netos eram tal qual o avô. O correto: os netos eram tais qual o avô. Letra J. Todas elas ficaram meias tristes com o resultado. Correto? Todas elas ficaram meio tristes com o resultado. E a letra K já era meio-dia e meio. O correto já era meio-dia e meia. A segunda pede para você colocar verdadeiro ou falso. Então, preencham o livro de vocês. Letra A. As crianças ficaram sós. Está verdadeiro, está correto. Letra B. As crianças ficaram só. É falso, está errado.
Letra C. Márcia está meio atrapalhada. Correto, verdadeiro. Letra D. Não há quaisquer respostas. Também está verdadeiro, correto. Letra E. Eles mesmos corrigiram o problema. Está errado, deveria ser eles mesmos. Letra F. A desilusão o deixou desconfiado do irmão e da cunhada falsa. Está correto. Letra G. Tornou-se clara para o leitor minha posição sobre o assunto. Está correto. Letra H. Deixei claro para o leitor meus pontos de vista sobre o assunto. Está falso. O correto seria: deixei claros para o leitor meus pontos de vista sobre o assunto. Letra I. Ficou clara para o leitor minha posição e meus argumentos sobre o assunto. Verdadeiro. Letra J. Ficaram claras para o leitor minha posição e argumentação sobre o assunto. Verdadeiro. Letra K. Seguem anexo os formulários pedidos. Falso. Letra L. Não vou comprar esta camisa. Ela está muito caro. Falso. Deveria ser está muito cara. Letra M. Estas questões são bastante difíceis. Está falso. Bastante não vai mudar aí. Letra N. Estando prontos os preparativos para o início da corrida, foi dada a largada. Está falso. Aqui, pronto está no singular, deveria estar no plural, prontos. Letra O. Há gritos e vozes trancados dentro do peito. Verdadeiro. E a letra P. Conservam-se trancadas dentro do peito uma voz e um grito. Falso. Deveria estar no singular, conserva-se. Terceira questão. Leia o anúncio abaixo. Gerente de loja. E aí vem os requisitos, a experiência, várias informações. Considerando as regras da gramática normativa, esse anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em alternativa correta, letra A. Interessados e munidos. Quarta questão. Tercília, você está, aí um espaço, mas como espaço, apenas 2 dias para o encerramento das inscrições, é melhor você fazer um sacrifício e ir ao colégio. Alternativa correta para preencher é a letra C. Tercília, você está meio resfriada, mas como faltam apenas 2 dias, melhor você fazer um sacrifício e ir ao colégio. Quinta questão. Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio. Alternativa da letra C. Está meio triste. Sexta questão. Temos espaços e nós deveríamos preencher com a alternativa correta, que é a letra D. Ainda meio furiosa, mas com menos violência, proferia injúrias bastantes para escandalizar os mais arrojados. Sétima questão. Letra D. Envio-lhe anexos, os planos ainda em estudo e bastantes explicações. Oitava questão. Alternativa correta, letra B. Vão anexas ao e-mail várias fotografias para acalmá-la. Percebo que está meio nervosa. Nona questão. Considerando a concordância das palavras, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. No dia de finados, ficaram sobre o túmulo algumas flores vermelhas. 10ª questão. Sobre o trecho abaixo. E os pernambucanos, de proverbial sisudez, sorriem de si próprios. Se o termo pernambucanos fosse utilizado, alternativa correta, letra C, no feminino singular, estaria correta a construção. E a pernambucana sorri de si própria. 11ª. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas da frase a seguir. A alternativa é a letra A. A funcionária já informou bastantes vezes que, para a compra de objetos e telas de arte raros de seu acervo, é obrigatória a apresentação do documento de identidade e do comprovante de endereço. 12ª questão. Quanto à concordância nominal, todas as frases obedecem à gramática normativa.
exceto letra C. É proibido a entrada de animais nesse recinto. Deveria ser, é proibida a entrada de animais nesse recinto. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho a respeito dos casos especiais de concordância nominal. Não deixem de preencher a atividade no livro de vocês, marcando as alternativas corretas ou corrigindo caso vocês já tenham respondido a esta atividade, ok? Bons estudos, meus queridos, e até a nossa próxima aula.